Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam em paz, na paz de Jesus Cristo. Ontem eu coloquei no canal Maranata Anátema um vídeo com três questões. A primeira questão é sobre o conselho que o Danilson deu para que as pessoas não saíssem da Igreja Maranata, porque aqui fora as coisas eram muito difíceis. A outra questão foi um áudio de um pastor da Igreja Maranata que, reunido ali talvez com um polo ou com uma área, com obreiros e diáconos, liderança da Igreja Maranata, ele diz que nós, ex-membros, pessoas que saíram, somos covardes quando nós tentamos levar informação às pessoas que estão dentro da igreja. Ele diz que as pessoas que estão na igreja Maranata, eles não precisam acessar nenhum outro conteúdo de internet, que é tudo porcaria, o que tem na internet, que o que tem de bom realmente é só o que tem lá na Igreja Cristã Maranata, lá no site da Maranata, os estudos da Maranata, aquelas heresias da Maranata. Então ele diz para as pessoas que o que não é da Maranata é porcaria. E ele diz também que se a pessoa tiver um tempo, você está sem nada para fazer, então você lê a Bíblia, como se ler a Bíblia fosse uma coisa desnecessária e que a pessoa, então, vai ler a Bíblia se você não tiver nada para fazer. Nós não entendemos assim. A Bíblia, ela é a nossa regra de fé, ela é o fundamento da nossa fé, ela também é que direciona as nossas práticas, as nossas condutas. Então, ela é um manual para o nosso viver, especialmente as mensagens e a palavra de Jesus. Então, não é uma coisa que, se der tempo você ler, ela tem que fazer parte da sua vida. Então, mas ele quer dizer o seguinte: o importante é você estudar as doutrinas da Maranata, que são antibíblicas. E se sobrar tempo, você ler a Bíblia. Ele sabe que ninguém vai ler, porque na Maranata as pessoas não têm este hábito de ler a Bíblia, e eles são tão rasos e superficiais que, mesmo quando uma pessoa lê a Bíblia ali da Maranata, ou ele não entende nada, ou ele fica apenas tentando enxergar aquelas revelações além da letra, ou seja, a Bíblia perde, inclusive, todo o seu sentido de orientação em relação ao que realmente está escrito. Ele lê a Bíblia e fica procurando coisas que não está escrito e fica associando as doutrinas da Igreja Maranata. Ou seja, ele acaba lendo a Bíblia com as lentes, da Maranata, e assim ele não consegue nem mesmo absorver aquilo que está escrito. Então essa foi uma outra questão. E eu coloquei também testemunhos de várias pessoas que realmente aconselham, eles contam as suas experiências e aconselham as pessoas que estão lá, que saiam, porque realmente eles reconhecem que ali não é um bom lugar. Então é um conselho, ninguém está forçando nada, ninguém está dizendo você tem que sair. Não, nós estamos dizendo o seguinte: se você quer um conselho de alguém que já viveu isso aí e alguém que já entendeu o que é isso aí, que é uma seita e não uma igreja evangélica, então é importante que você pense nisso, considere isso que nós passamos e tome a sua decisão. Mas hoje pela manhã, eu vi que teve um áudio que o Joaquim me encaminhou e que eu não cheguei a colocar no vídeo porque eu não vi a tempo. É um áudio de uma irmã, ela passou mais de 30 anos na Igreja Cristã Maranata e ela deu aqui o testemunho dela. Eu quero passar este testemunho para vocês. Por 35 anos da minha vida, fui prisioneira da Igreja Maranata e eu fui atraída pelos dons espirituais, pelo misticismo, enfim. Agora, com a pandemia, eu tive mais tempo de ler a palavra, de pesquisar e vi que o que eles ensinam lá, que a doutrina deles não condiz com a Bíblia. Então, eu não saí de lá com raiva de ninguém, pelo contrário, amo todos os meus irmãos que ficaram lá cativos, mas eu saí, quero deixar claro que eu saí por uma questão doutrinária. Nada do que eles ensinam lá tem a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. E lá eles distorcem a Bíblia, eles manipulam em favor deles. E eu descobri que lá é uma seita, porque lá eles controlam a sua vida, lá eles decidem a sua vida, com quem você vai casar. Eu mesma, eu ia fazer uma faculdade e foi colocado diante do Senhor
e apareceu um dom espiritual que não era para eu fazer essa faculdade, e eu não fiz, eu não estudei, e eu achava que era o Senhor que estava revelando tudo aquilo. Então, foram muitas coisas que aconteceram lá, mas eu tenho um conselho para te dar. Se você está ainda nesse lugar, sai imediatamente. E se você pensa em conhecer esse lugar, não vai, não vai. Eu perdi 35 anos da minha vida lá, aconteceram muitas coisas e hoje, graças a Deus, eu saí pesquisando e pesquisando na palavra, na Bíblia. Não é aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, é tudo diferente, tudo distorcido. E então fica aqui o meu relato. Obrigada. Eu queria também fazer uma observação. Tem pessoas nos comentários lá do canal Maranata Anathema que talvez eles tenham entendido que nós somos contra aquilo que o Danilson fez, né, o trabalho dele. Não, absolutamente. O trabalho do Danilson é muito importante. Ele nos ajuda bastante, ele tem muitas informações, ele tem um conteúdo e o que é mais importante, ele tem uma maneira de se comunicar com as pessoas que é diferente da nossa e isso é muito bom, né? As pessoas, elas cada um tem as suas características, tem as suas qualidades, tem os seus talentos e o Danilson, ele tem um talento, ele tem uma peculiaridade, ele tem um modo de comunicação que ele alcança pessoas que nós não conseguimos alcançar, pelo jeito de ser dele próprio, natural, sincero. E por isso ali, talvez, quando ele gravou aquele vídeo, né, o jeito de ser dele, ele extravasa e ele deixa então ali, né, aquele sentimento momentâneo dele passar para o vídeo. E talvez as pessoas fiquem com a impressão de que ele está contra nós. Não, eu tenho certeza que ele não está contra nós. O Danilson é uma pessoa que está nos ajudando, que está fazendo este trabalho. Ele sempre contou desde o início com o nosso apoio e não é por conta de uma questão que ele colocou ali naquele momento que é diferente da forma que nós entendemos que nós vamos deixar de apoiar o trabalho que ele está fazendo. Então eu continuo apoiando o trabalho do Danilson, acredito que ele ainda vai crescer muito. Você querer que uma pessoa que saiu recentemente da Igreja Maranata, que ele já saia entendendo tudo, vendo tudo, enxergando tudo. Quantos pastores estão se desligando da Igreja Maranata e eles ainda pensam que a Maranata é uma igreja evangélica? E eles ficam com receio de falar para as pessoas que ficaram, porque eles acham que eles vão estar tirando alguém de uma obra de Deus, entendeu? Então é muito normal isso. O que o Danilson expressou, ele tem lá o sentido dele e é uma coisa normal, uma coisa que a gente tem que compreender. Porque no meu caso, por exemplo, que me desliguei da Igreja Maranata no ano de 2005, obviamente eu já vi muitas pessoas evoluírem muito nesse tempo, né? Vi pastores que se desligaram, que quiseram montar igrejas, né? E logicamente tiveram uma experiência difícil e eu sei porque, eu sei as razões, eu já passei por isso. Então eu já vi de tudo um pouco. Então, eu até queria dizer para os irmãos terem toda a paciência, o amor e o carinho pelo Danilson. Ele é recém-desligado da Igreja Maranata. Obviamente, ele ainda traz muitos conceitos que ficaram na mente dele, como fica na mente de todas as pessoas que ficaram lá há muito tempo. E essas coisas, elas vão clareando aos poucos. Aos poucos. Tem uns que mais rápido, outros menos rápido. Eu até acho que o Danilson avançou muito e até muito rapidamente. Pro tempo que tem que ele se desligou da Maranata, eu acredito que o Danilson, ele já assim, ele avançou muito e ele tem avançado muito, não só ele, mas a própria irmã Joyce, né, que estava ali fazendo um trabalho também juntamente com o Danilson no canal. Estamos até sentindo falta dela. Mas nós temos que ter paciência, nós temos que entender, até porque em determinado momento, se alguém tem um entendimento diferente do nosso, isso não é um problema, né? O problema é quando nós deixamos de conversar. O problema é quando nós reputamos as pessoas, não quero nem mais ouvir o que você tem a falar porque você falou uma coisa que eu não concordo. Não é bem assim.
tá ok? As pessoas vão amadurecer, as pessoas vão crescer, e sim, o trabalho do Danilson é importante. Da minha parte, ele tem o meu apoio, o meu incentivo. Hoje mesmo eu encaminhei para ele o áudio desse pastor, que eu comentei no vídeo de ontem, falando então que você só precisa do que é da Maranata, a Bíblia, então, se tiver tempo. Ele chamou, diz que tudo que está na internet é porcaria. Ele chamou as pessoas que saíram da Igreja Maranata de covardes, porque estão tentando alertar quem ficou lá dentro. Ele chamou estas pessoas, ele nos chamou, as pessoas que saíram da igreja, de vagabundos. Ué, porque nós saímos da igreja, nós somos vagabundos? Isso é linguagem de uma pessoa que é líder, está ali fazendo uma reunião de liderança, chamar outras pessoas simplesmente porque não concordam com a doutrina, não concordam com aquela linha de entendimento doutrinária que eles têm, que é própria deles, é própria de uma seita, e nós não concordamos. Agora, isso é motivo para você dizer que uma pessoa é vagabunda? Mas ele nos chamou de ladrões. Então é de uma covardia extrema você generalizar, dizer para as pessoas que quem saiu é ladrão. Ora, como assim ladrão? Qual é a prova? Qual é a evidência que você tem? Você generaliza. Eu sei que lá na Maranata tem pessoas que são corruptas e elas estão lá, né? Agora, dizer que todas as pessoas que saíram então são vagabundos, são ladrões, assim, é difícil de você entender como uma pessoa dessa ela tenta ostentar um título de um líder espiritual, né? Um linguajar, né? Uma influência ruim, negativa, e ele chama então as pessoas de covardes. Assim, realmente é lamentável ver. Então o que acontece? Eu encaminhei para o Danilson, falei: Danilson, divulga também, nós precisamos saber quem é este pastor. O áudio não identifica o pastor. Tem uma pessoa aqui no comentário que diz que só, olha, eu identifiquei a voz. E eu queria então até pedir para você que está assistindo este vídeo, se você conhece esse pastor, se você participou desta reunião, se foi você que gravou esta reunião, porque alguém gravou a reunião, tá certo? Alguém gravou. Então, se foi você que gravou, se você conhece esse pastor, se você tem certeza de quem é, então nós não podemos trabalhar com eu acho que é. Se você tem certeza quem é, você tem inclusive como mandar um outro áudio para nós conferirmos realmente é esta pessoa mesmo, a voz é essa, a igreja é tal. Nós vamos sim dar uma divulgação maior, nós vamos expor o nome deste pastor e inclusive o que ele fez será levado também para os processos onde nós estamos mostrando o mal que a Igreja Cristã Maranata faz às pessoas no oculto, nessas reuniões secretas, incentivando a desunião, incentivando uma militância contra os ex-membros, dividindo famílias, separando pessoas. Então isso tem é muito prejudicial ao bem-estar de uma pessoa. Você está numa denominação e se você resolver se desligar da denominação para frequentar uma outra igreja, você é covarde, você é vagabundo, você é ladrão, né? Aí o outro diz, você não deve nem comer com essa pessoa, então você não tem que perdoar estas pessoas. Então este trabalho que a Igreja Cristã Maranata está fazendo na mente das pessoas, ele é pernicioso, e nós precisamos sim divulgar, mas nós não queremos fazer como os covardes fazem, simplesmente de dizer, olha, estão dizendo, nós queremos saber quem é a pessoa, e nós vamos dizer quem é a pessoa, nós vamos dizer quem ele é, nós queremos dizer de onde ele é, qual é a igreja dele, tá certo? Qual é o polo dele, nós queremos a informação, porque este homem que fez esse tipo de acusação, de generalização em relação a todos os que saíram e ao trabalho que nós realizamos na internet, que é um trabalho sério, um trabalho respeitoso, inclusive, né? Nós nunca usamos nenhum termo desse, né? Por mais que nós achamos que a conduta de alguns ela não é condizente com aquele cargo espiritual que eles ocupam, nós nunca chamamos ninguém de vagabundo, né? Nunca fizemos isso, jamais. Pode procurar em qualquer vídeo nosso. Então não tem nenhum tipo de expressão dessa natureza. Agora,
nós queremos dar o nome. Se você sabe quem é este pastor, envie para nós, mas com certeza, para que nós possamos divulgar. Tá bom? Então é isso aí. Você pode colocar aqui nos comentários. Você pode também mandar para o nosso e-mail, maranata.anatema@gmail.com. Você pode nos enviar também a informação sobre quem é este pastor por e-mail, tá bom? E não estamos ofendendo pessoas. Nós estamos tratando de doutrinas, nós estamos falando de características. E no vídeo que eu fiz ontem, nós falamos doutrinas, as doutrinas são essas, são essas, são essas, as práticas são essas, são essas, são essas, são antibíblicas. Essa é a nossa questão. E isto é o que nós estamos denunciando, tá bom? Então, se você pode nos ajudar, ajude também o Danilson no canal dele, dê aí o seu apoio, tá certo? Eu tenho certeza de que junto nós somos mais fortes, porque o próprio Jesus falou que a casa dividida, ela não prospera, e nós precisamos estar unidos, apesar de eventuais diferenças que são normais, e é até saudável que nós tenhamos pensamentos diferentes, que nós sejamos pessoas diferentes, com características diferentes. Isso é muito bom, e Deus ama a diversidade. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz de Jesus, e até o nosso próximo vídeo.